Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E o presidente Lula passou por um novo procedimento médico na manhã de hoje. E segundo os médicos, o trabalho foi bem sucedido, aliás, muito bem sucedido. A previsão, inclusive, é que Lula receba alta no início da próxima semana. Vamos conferir. O doutor Calil explicou que o novo procedimento durou menos de 1 hora e foi um complemento à cirurgia anterior. O presidente Lula estava estável e não teve qualquer lesão neurológicas. Segundo o médico, esse novo procedimento não atrasa em nada a previsão de alta prevista para o início da próxima semana. Apesar disso, ele deve seguir tendo alguns cuidados pós-cirúrgicos. O neurocirurgião Marcos Stavalli explicou o objetivo desse novo procedimento e quais benefícios deve trazer ao presidente Lula. Quando ele vinha se recuperando do sangramento do trauma, o coágulo foi diminuindo. De repente, inesperadamente, ele teve um novo sangramento. Este novo sangramento foi retirado. Isto precisa ser previsto, então por isso ele fez esse procedimento de hoje, para não ter mais novos sangramentos. Bloqueou a circulação para o lugar onde ele sangrou. Então agora tem uma segurança máxima. O risco dele ter um novo sangramento é estatisticamente desprezível. É que a gente tem que ter os cuidados normais. Ele está neurologicamente perfeito, está ótimo, conversando. Hoje foi um procedimento para que nós não enfrentemos no futuro o que aconteceu nesta última jornada que ele passou. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Vitor Hugo Espíndola, ele que é neurocirurgião. Boa tarde, doutor Vitor Hugo. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, telespectadores. O prazer é todo meu. Doutor, primeiro, então, eu peço que você explique, para o nosso público do que se trata esse procedimento que foi classificado ali como um complemento, E qual o objetivo dele? Então, o presidente Lula, vamos contextualizar, O presidente Lula ele teve um quadro que chama hematoma subdural crônico, que é um sangramento que vem decorrente de uma queda que ele teve ali em outubro. Isso é comum, principalmente em idosos. Idosos quando caem, a gente sempre tem que ficar alerta que ali cerca de 20, 30 até 45 dias depois pode formar esse tipo de hematoma. O tratamento para tirar o sangue foi o que foi feito anteriormente, que é a drenagem, a trepanação, para poder tirar o sangue que está lá, esse coágulo. Só que esse tipo de sangramento ele tem uma taxa de recidiva muito alta. Se a gente for olhar literatura, tem estudos que mostram que são taxas de recidiva acima de 20%. Ou seja, em 20% dos casos, esse sangramento pode voltar e o paciente tem que ser operado novamente. Então, o que foi feito nele? Foi feita uma embolização, ou seja, um fechamento da artéria que irriga esse hematoma, da artéria que é responsável por manter esse sangramento. Então, quando a gente faz esse cateterismo e fecha essa artéria, a nossa intenção é diminuir a chance de recidiva desse hematoma. Então, quando a gente pega ali um hematoma que normalmente tem uma chance de 20% de voltar, quando a gente faz a embolização, esse risco cai para menos de 1%. Então, é um procedimento muito seguro e com essa intenção de prevenir recidivas. E, doutor, como a gente acabou de ver também, a análise da equipe médica, a avaliação é que o procedimento foi um sucesso, felizmente, aliás. E a previsão de alta é para o início da próxima semana. Apesar disso, doutor, a recuperação requer cuidados. Quando o presidente vai poder, de fato, voltar à rotina? Sim, requer cuidados. Querendo ou não, ele teve um sangramento intracraniano, Não é um sangramento intracerebral. Não teve lesão do parênquima cerebral, por isso que ele está muito bem, ele vai se recuperar muito bem. Normalmente é um tipo de sangramento que não deixa sequelas, mas requer cuidado, é uma internação, ele tem uma certa idade, ele é idoso, ele está internado, então assim, tem todos os riscos de uma internação, risco de infecção, tanto infecção da cirurgia quanto infecção que qualquer paciente está suscetível durante a internação, e ele teve um sangramento intracraniano, então tem que ter cuidado. Mas normalmente, esse tipo de alteração, o paciente recupera muito rápido e muito bem.
Então, assim, eu creio que realmente ele deve ir de alta ali no início da semana que vem, talvez até antes, dependendo de como é que ele se recupere, e acho que ali mais ou menos uma semana, 15 dias, ele já vai estar apto para retornar às atividades normalmente, mas vai ter que seguir consultando com a sua equipe assistente, fazendo tomografia de controle e ver como é que vai se comportar esse hematoma no futuro. Bom, mais uma avaliação positiva, otimista que você acaba de fazer também, né, doutor? E mesmo com todo esse cuidado, sim, você lembrou também que há o risco do problema retornar. Você até citou aí a alta taxa de reincidência depois da primeira cirurgia. Então, periodicamente, o presidente vai ter que passar por avaliação? Então, essa alta taxa é quando não é submetido à embolização. Como ele foi submetido, a taxa agora de recidiva é muito baixa, é de menos de 1%, mas não é zero. Eu costumo dizer que em medicina não existe nem zero e nem 100%. Por conta disso, ele vai ter que periodicamente ser submetido a exame de imagem, até que esse hematoma seja completamente reabsorvido. Os exames futuros mostram que não teve recidiva, então ele vai ser liberado e vai ser dispensado de ficar fazendo exame de controle. E claro, né, doutor, por se tratar do presidente da República, um homem mais importante aí da nação, todo mundo fica de olho, atento a esse caso. Mas o senhor, com a sua experiência médica, é um caso até comum, pelo que você atende sempre, ou teve alguma peculiaridade, alguma característica diferente que chamou sua atenção? Não, um caso extremamente comum. O caso dele não sai de nada da nossa rotina da neurocirurgia. Eu até comentei quando ele teve a primeira queda, comentei com alguns colegas, nós temos que ficar de olho porque existe uma chance razoável dele evoluir com hematoma subdural crônico, porque é bem comum em idoso. Então, o tratamento que foi feito com ele é o que a gente faz hoje na prática, então assim, não está saindo nada fora do padrão, é bem comum mesmo. Agora, alguma medida de contenção, alguma proibição que deve haver, é bom lembrar também que o presidente viaja bastante, né? Ele tem uma agenda, principalmente internacional, muito intensa. Com relação a isso, a essa rotina, deve haver alguma restrição ou tudo vai continuar normal como antes? Não, normalmente, assim, a gente tem que ver como é que o paciente vai se recuperar, entendeu? Ele foi submetido a uma abordagem cirúrgica, ele ficou internado, ele vai passar por um período aí de pós-operatório, onde ele vai precisar se recuperar, e ele vai retornar às atividades dele à medida que ele fosse se sentindo mais seguro, fosse se sentindo bem, até que ele retorne normalmente. Até chega um ponto que ele não vai ter restrição alguma, vai poder levar a vida normal, como ele sempre teve. Isso vai depender muito de como é que ele vai se recuperar. Mas se a gente for falar em questão de doença, a partir do momento que foi tratado e que a gente viu que ele está se recuperando bem, não vai ter nenhuma contraindicação formal de nenhuma atividade, não. Então, o período mais delicado é esse primeiro momento mesmo, né, no pós-operatório, pós-cirúrgico, melhor dizendo, que o paciente fica mais suscetível. Inclusive, há uma orientação dentro do próprio governo para que agora, nesses próximos dias, nenhum assunto político ou administrativo seja levado ao presidente, principalmente os problemas. Então, agora, esse momento é que é o mais delicado mesmo, né, doutor? Com certeza, o momento onde ele foi submetido à abordagem cirúrgica, o pós-operatório imediato, o período de internação em UTI, como é que está essa recuperação, e esse sim, com certeza, é o momento mais crítico. À medida que o tempo vai passando, a situação vai se estabilizando e ele vai se recuperando e tende a ficar normal como era antes. Tá certo, então, doutor, nós acabamos de conversar com o doutor Victor Hugo Espíndola, ele que é neurocirurgião. Doutor, obrigado pela entrevista, mais que uma entrevista, uma aula aí para mim e para o meu telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos. Grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que uma operação de guerra foi montada no Hospital do Rio de Janeiro, onde a médica da Marinha foi morta nesta semana. Mais de 250 militares e 40 viaturas, incluindo aí tanques de guerra, estão no local. Vamos conferir aí as informações na reportagem. A insegurança nos arredores do Hospital Naval Marcílio Dias, no bairro Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio de Janeiro, se tornou ainda mais evidente após a morte da médica Gisele Mendes de Souza e Melo. Baleada na cabeça enquanto participava de um evento dentro da unidade, Gisele não resistiu, aumentando a sensação de vulnerabilidade de funcionários, pacientes e acompanhantes que frequentam o local. A trágica ocorrência aconteceu durante uma operação policial no complexo do Lins, área controlada por facções criminosas. Servidores do hospital
hospital relatam que o clima de medo é constante, com ruas de acesso cercadas por comunidades dominadas pelo tráfico e frequentes trocas de tiros. A falta de policiamento regular intensifica o desafio de trabalhar e transitar pela região. Em resposta ao episódio, a Marinha do Brasil mobilizou pelo menos 8 veículos blindados para reforçar a segurança no entorno do hospital. A operação, que inclui patrulhas ostensivas e pontos de controle, busca proteger tanto os profissionais quanto os pacientes que dependem dos serviços oferecidos pela unidade. O comando do 1º Distrito Naval informou que as ações de segurança seguirão por tempo indeterminado, com o objetivo de diminuir os riscos e garantir condições mínimas de tranquilidade para quem precisa circular pela região. E olha só essa outra história que chocante. Um menino de 6 anos de idade foi atacado por um enxame de mais de 1.000 abelhas. E esse caso aconteceu no interior do Mato Grosso do Sul. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Wellington Pael. Um menino de 6 anos de idade foi atacado por um enxame de abelhas em um sítio localizado em uma área rural de Sidrolândia, cidade do interior sul-mato-grossense. No momento, ele estava na companhia do padrasto, que também ficou ferido, mas não chegou a ficar em estado grave. A dinâmica do que aconteceu não foi divulgada pela família, mas o que chama a atenção nesse caso é principalmente o menino estar vivo depois da quantidade de picadas que ele levou. Foram mais de 1.100. Para se ter uma ideia, normalmente 100 picadas já podem ser letais para uma criança e mais de 500 podem matar um adulto. A resposta para o menino ter sobrevivido pode estar no atendimento imediato com suporte avançado. Ele foi levado rapidamente ao Hospital Regional de Campo Grande, que é referência para esse tipo de atendimento no estado e fica a 62 quilômetros de Sidrolândia. A criança foi levada logo após que o ataque aconteceu no dia 1º de dezembro. Desde então, o menino foi encaminhado para a UTI, ficou em coma, foi entubado e chegou a fazer hemodiálise para ajudar no funcionamento dos rins, que costumam ser bastante afetados em casos de ataque de abelhas. Ontem veio uma notícia de alento. Ele foi estubado, não respira mais com a ajuda de aparelhos, já está abrindo um pouco os olhos e se movimentando com dificuldades, mas continua internado recebendo atendimento. Vale lembrar que esse caso é um alerta para todos nós, já que nesse período entre dezembro e março, as abelhas costumam formar novas colmeias, aumentando então as chances de ataques. A recomendação para quem for picado por enxame é correr imediatamente para uma unidade hospitalar, conforme explica o médico do Civitox, o Centro de Vigilância Toxicológica, que acompanha o caso. Se você se depara com ataque de enxame de abelha, você tem pouco tempo, você tem que se livrar das abelhas com uma única maneira, correndo do local onde elas estão. E não é correr em zigue-zague, não, é correr em linha reta e procurar um abrigo debaixo de uma casa o mais rápido possível. Assim que tiver condições, entrar no carro e ir para a unidade de saúde mais próxima, de preferência uma UPA. Como a criança estava no sítio em Sidrolândia, teve uma demora até ela chegar na UPA. A história que conta que o padrasto tentou proteger com folhas de bananeira, não se faz isso. Então você tem que correr o mais rápido possível e levar imediatamente para a unidade de saúde. Esse atendimento quanto antes é necessário, porque o tratamento da vítima inclui doses altas de remédios e hiperidratação, ou seja, não adianta tentar em casa. A insuficiência nos rins pode acontecer já nas primeiras 3 horas após as picadas e os inchaços na face e no pescoço podem afetar a respiração. Diante disso, quanto mais cedo o socorro, maior a chance de sobreviver. E agora é hora da gente mostrar os vídeos que viralizaram na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. Olha só, a gente vai começar com uma história que serve de alerta. Isso porque uma mulher, ela perdeu mais de R$2.000 ao cair em um golpe, o golpe do presente de aniversário. O suspeito foi preso em flagrante. Vamos conferir. O vídeo foi gravado por câmeras de segurança e mostra o momento em que o homem chega no local de trabalho da vítima como se fosse um entregador, de mochila e capacete, e pede para um homem chamar a mulher. Em seguida, ela aparece e os dois conversam. Depois ela se afasta e chega a correr, mas o homem vai atrás dela e a puxa pelo braço. Ela teve essa reação porque percebeu que caiu no golpe e que perdeu mais de R$2.000. Os criminosos que aplicam esse golpe se passam por entregadores, cobram uma taxa de frete e então a vítima faz o pagamento via cartão em máquina fraudulenta.
Assim, os criminosos conseguem pegar as senhas e acessar os dados bancários. O homem foi preso em flagrante e a polícia investiga a quadrilha responsável pelos crimes. Vamos mostrar agora um caso impressionante que aconteceu em Belém. Uma mulher, ela brigou com o marido e o homem tentou ir embora de carro, mas ela se pendurou do lado de fora do veículo. Olha só essa cena. Uma mulher foi flagrada se pendurando em um carro em movimento, quebrando o retrovisor em Belém. O vídeo viralizou nesta segunda-feira e mostra uma mulher desferindo golpes no retrovisor e no vidro do carro tentando quebrá-lo. O caso aconteceu após a mulher suspeitar que o marido estivesse traindo ela com outra pessoa dentro do veículo. É possível ouvir as pessoas que veem a cena pedindo para que o veículo pare para evitar algum acidente. Em outro vídeo, podemos ver o carro parado, com a mulher tentando entrar no veículo, e o marido a empurra com violência para fora. Em certo momento, o homem a empurra com força, a ponto de fazer a mulher gritar, e as pessoas começam a falar em chamar a polícia. Em nota, a Polícia Civil informou que não houve registro de ocorrência sobre o caso. Nas redes sociais, as pessoas se dividem. Algumas pessoas se mostram contra o posicionamento da mulher ao se tratar de uma suposta traição. Já outras alegam que teriam feito a mesma coisa. Vamos mudar de assunto para falar de economia. As vendas no comércio varejista tiveram alta pelo segundo mês seguido. Segundo o IBGE, o setor acumula alta no ano. Em outubro, o volume de vendas do comércio varejista teve alta de 0,4% em comparação com setembro. O setor acumula alta de 5% no ano e de 4,4% nos últimos 12 meses. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o varejo subiu 6,5%, na 17ª taxa seguida no campo positivo. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo IBGE, e no último trimestre, encerrado em outubro, a média móvel variou 0,3%. Das 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram alta em outubro. Móveis e eletrodomésticos, equipamentos de escritório, informática, vestuário e calçados, combustíveis, produtos alimentícios e papelaria. Já artigos farmacêuticos, ortopédicos e de perfumaria e outros artigos de uso pessoal e doméstico tiveram queda na passagem de setembro para outubro. Já a variação das vendas no comércio. Varejista em outubro, em comparação com o mesmo mês do ano passado, foi de 6,5%, com predomínio de resultados positivos em todas as 27 unidades da federação, com destaque para Paraíba, que cresceu 19%, seguida de Roraima e Alagoas. Olha, e por falar em vendas, as vendas de veículos novos também cresceram neste ano. Segundo a Anfávea, o mercado brasileiro é o que mais cresce no mundo. As vendas de veículos novos cresceram 15% em 2024, quando comparado aos 12 meses anteriores. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, esse é o maior crescimento percentual do setor desde 2007. No ano, o Brasil teve o maior crescimento entre os 10 principais mercados globais de veículos, por conta do investimento de 180 bilhões de reais anunciado pelas montadoras. Segundo o levantamento da Anfavea, somente no segundo semestre do ano, o setor cresceu 32%. Com isso, o Brasil, com 15%, fica à frente de países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Índia e China. Para 2025, a Anfavea prevê um crescimento de 5,8% nos emplacamentos de veículos leves, passando de 2,5 milhões para 2,6 milhões unidades. A estimativa foi reduzida pela associação depois da decisão do Comitê de Política Monetária, elevou a taxa básica de juros do país em 1 ponto percentual, chegando a 12,25% ao ano. Já em relação às novas tecnologias, de janeiro a outubro deste ano, e terceira posição,
Mas o perfil do consumidor mudou e, a partir de outubro, os híbridos deram um salto e, segundo projeções da Anfavea, vão fechar o ano na liderança de vendas. E além do carro que a gente acabou de ver, a casa própria é outro sonho do brasileiro. E 7 de cada 10 pessoas aqui no país moram em casa própria. Segundo o IBGE, o número leva em consideração a população que já quitou ou ainda paga o financiamento do imóvel. Vamos ver. Quase 147 milhões de pessoas moravam em domicílios próprios, o que representa cerca de 73% da população. Esse índice leva em conta imóveis já quitados ou herdados, que correspondiam a 63% da população, e 9% dos domicílios próprios ainda estavam com o pagamento em andamento. Em todas as regiões, a maioria da população residia em domicílios próprios sem financiamento pendente. A maior proporção foi registrada no norte, com 72%. Já o centro-oeste aparece como a região com o maior índice de população morando em imóveis ainda sendo pagos. Em 2022, 42 milhões de brasileiros moravam em imóveis alugados. O número representa quase 21% do total de moradores de domicílios particulares permanentes. Outro tipo de condição de ocupação se refere ao domicílio cedido ou emprestado, situação em que o domicílio não é próprio de nenhum dos moradores, mas eles estão autorizados pelo proprietário a ocuparem o domicílio sem pagamento de aluguel. Essa condição de ocupação reunia 5,6% da população brasileira em 2022. A situação de aluguel é mais comum no Distrito Federal e mais rara no Piauí. Em relação à condição cedido ou emprestado, o maior valor foi encontrado em Mato Grosso do Sul e o menor em Santa Catarina. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, está aqui ao meu lado, é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo. E olha só, o futebol brasileiro está de férias, todo mundo sabe disso, mas tem jogador que não parou e está usando esse período de descanso para se recuperar e voltar a jogar. Pedro, inclusive um xará seu. Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. O atacante do Flamengo, Pedro, teve uma lesão muito séria. Na época, o camisa 9 era artilheiro do Brasileirão e vivia uma grande fase. Mas ele não se abalou. Mesmo nas férias, está se esforçando na recuperação e está buscando um retorno antecipado para os gramados. A grave lesão no joelho esquerdo impediu que Pedro tivesse o melhor ano de sua carreira. Mas o atacante já está pensando em 2025 e, para isso, está investindo seu tempo na sua recuperação, mesmo no período de férias após o fim da temporada. Na manhã desta terça, Pedro postou uma imagem chegando no Ninho do Urubu, CT do Flamengo. A recuperação do camisa 9 tem sido considerada boa internamente e existem chances de um retorno antecipado aos campos, mas sem garantias. A previsão de recuperação para a lesão que Pedro sofreu é de 6 a 8 meses. Ele já está fazendo algumas atividades na academia e exercícios com carga, além de investir no seu tratamento em casa com 4 períodos de recuperação, 3 em casa e 1 no clube. O atacante tem todos os aparelhos necessários em casa e dispõe de fisioterapia particular desde 2021. Pedro se machucou em um treino da seleção brasileira no dia 4 de setembro. E mesmo sem jogar desde então, Pedro só perdeu o posto de artilheiro na última rodada do Brasileirão, quando Yuri Alberto chegou a 31 gols. Pedro encerrou 2024 precocemente com 30 gols marcados, além de 8 assistências no ano. Foram 38 participações diretas em 43 partidas. E quando a bola para, né, o mercado da bola é que fica agitado. E eu vou perguntar para o Pedro aí quais são as novidades de hoje aí entre os times, Pedro, por favor. Bom, Kleber, é verdade, fica muito agitado. Vou começar falando do Botafogo. Após perder por Pachuca ontem no Intercontinental da FIFA, logo após o jogo, teve um jogador muito importante que disse que foi a última partida com a camisa do Glorioso. Mas também não foi só o Botafogo que teve saídas. O Palmeiras também teve uma baixa importante no elenco. Vamos ver. O
campeão do mundo com a Argentina, Thiago Almada, foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro nessa temporada. O jogador afirmou que no ano que vem vai se transferir ao Lyon da França. O atual dono do Botafogo também é o dono do time francês e nos bastidores já tinha programado esse movimento no mercado. O jogador viria para o Botafogo ganhar experiência e depois jogaria na Europa. O time campeão da Libertadores vai ter mudanças para o ano que vem. O jogo de ontem marcou a provável despedida de 7 jogadores, a grande maioria por fim de contrato. Adrielson, Marçal, Tietê, Eduardo, Oscar Romero, além do Almada, não devem continuar no clube. O Palmeiras também se despede de um dos principais jogadores nos últimos anos. O atacante Dudu entrou em um acordo amigável e rescindiu um contrato com o Alviverde. O jogador foi muito vitorioso em sua passagem no Palmeiras. Conquistou 12 títulos, mas após uma lesão no joelho, o jogador ficou sem espaço no time de Abel Ferreira e chegou a ficar acertado com o Cruzeiro no meio do ano. Mas voltou atrás e decidiu ficar no Palmeiras. Agora, tudo indica que o jogador vai para o time mineiro no ano que vem. O Palmeiras não vai contar com um dos ídolos recentes do clube, mas por outro lado, o coordenador João Paulo Sampaio recusou a proposta do Flamengo. JP Sampaio está no Palmeiras desde 2015 e sua função é comandar a categoria de base do Verdão. Os resultados têm sido bons. O Palmeiras revelou grandes jogadores na sua gestão, como o Hendrick, Danilo e Estevão. E o Campeonato Brasileiro teve um recorde de público nesta temporada também, não é, Pedro? Teve sim, Kleber. Esse ano tivemos a segunda maior média de público na competição e tem time liderando o ranking de público por 3 anos seguidos. Vamos conferir. O Campeonato Brasileiro de 2024 tem a segunda maior média de público da história da competição. Em média, foram 25.781 pagantes por jogo, ficando atrás apenas da edição passada, com pouco mais de 26 mil pagantes. Vamos ver a posição de alguns clubes. Liderando o ranking está o Flamengo, que pelo terceiro ano consecutivo tem as maiores médias de público. Em 2024, o rubro-negro levou mais de 970 mil pessoas nos 19 jogos como mandante e teve uma média de 51 mil pagantes por partidas. A segunda maior média ficou com o Corinthians, com 43.600 torcedores por partida. Em terceiro vem o São Paulo. O tricolor paulista levou 39.903 torcedores por partida. O vice-campeão Palmeiras ficou no sexto lugar, com 31.300 pagantes por jogo. Já o grande campeão, o Botafogo, levou apenas 25.700 pagantes e ficou na 12ª posição do ranking. A partida entre Vasco e Palmeiras pela 27ª rodada foi a partida com mais pagantes em todo o campeonato. O jogo foi no Mané Garrincha com vitória alviverde por 1-0. No total foram 64.800 pagantes. Juventude, Atlético Goianiense, Bragantino e Cuiabá foram os times com menos de 10 mil pagantes por jogo. Bom, e essas foram as notícias do esporte de hoje. Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Tá certo, Kleber. Amanhã eu volto com mais informações. Combinado. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e não se esqueça que daqui a pouco, tem a Dani Parisi com o programa Consulta ao Doutor. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. Até mais. Até mais.